sobre os cuidados a ter com a eletricidade em época chuvosa. O nosso convidado já cá está. Boa tarde, bem-vindo. Está tudo bem? Não, esteja à vontade, se faz favor. É um cavalheiro, e a levantar-se para me receber. Que bom. Já não se fazem senhores assim. Como está? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade em cá estar. Engenheiro... sim, senhor. Engenheiro Eduardo Ernesto. Exatamente. É coordenador provincial de Luanda da Associação de Manutenção Predial. Exatamente. Certo? Eu gostava então que começasse por nos explicar o que é essa comissão. Pouco ouvimos falar. Há quanto tempo é que existe? Para depois entrarmos nos cuidados que precisamos ter com a eletricidade em época chuvosa. Exato. A MEMP é uma associação filantrópica de âmbito nacional e sem fins lucrativos. Foi fundada em 2015 e de lá para cá temos andado a realizar muitas atividades no que tange à promoção da manutenção predial. Sabemos que no nosso país nós temos muitos edifícios que carecem de manutenção. Nesse momento nós estamos no 29º seminário sobre esses mesmos assuntos. Temos andado a circular pelo país, não nos limitamos simplesmente na província de Luanda. A última atividade que realizamos fora da província de Luanda foi na província do Bengo. Em bem pouco tempo realizamos um seminário internacional sobre o nosso objeto social, que é a manutenção predial, mas não nos limitamos simplesmente em manutenção predial. Nós velamos sobre todo tipo de manutenção de sistemas. Quando fala de manutenção de sistemas, refere-se a quê? Por exemplo, os sistemas que as nossas instalações utilizam. Um exemplo muito básico, nós temos andado a trabalhar muito afincadamente com a necessidade da manutenção das infraestruturas elétricas, iluminação pública. Também trabalhamos com projetos que promovam a empregabilidade da juventude. Nós, no passado mês de agosto de 2019, realizamos uma atividade que culminou na empregabilidade de cerca de 20 jovens por via de estágios remunerados e metade desses jovens foram empregados. E várias outras ações filantrópicas que nós realizamos. Com quem mais diretamente é que têm trabalhado? Com que instituições? Exato. Nós temos como parceiros o Ministério da Construção, o Ministério da Juventude e Desporto, os institutos nacionais, como por exemplo de Emprego, Formação e Formação Profissional, o INEFOP, o MAPES também nos apoia muito nas nossas atividades, entre outras instituições que trabalham connosco. Outra instituição que temos trabalhado de forma efetiva é, por exemplo, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que tem andado, nos dá todo o apoio, e nós também, fruto de uma parceria que desenvolvemos com eles, temos andado a abraçar as causas da corporação. Um dos desafios que nós abraçamos, não tem sido poucas. Um dos desafios que nós abraçamos já há cerca de 2 anos é a moralização da sociedade civil no que tange aos incêndios. Sabemos que a maior parte dos incêndios em Angola é causados por curto-circuitos, propriamente pelas instalações elétricas. Entretanto, só em 2020 nós tivemos cerca de 988 incêndios. E todos eles provocados por instalações elétricas, por curto-circuitos propriamente. Entretanto, a qualidade das instalações elétricas de residências e não só é algo que é descurado em alguns casos, e daí tantos incidentes ou acidentes por eles com razão dessas instalações. Exato. Tendo como razão as instalações. Exato. As instalações elétricas por si só é um bem essencial, mas que nos submete a certos riscos. Que se nós não tivermos ações devidas sobre esse bem, nos pode colocar em perigos. A maior parte
Nós em Angola temos que desenvolver ainda uma cultura de manutenção das nossas residências, dos nossos edifícios e por aí fora. Essa necessidade de manutenção é generalizada a todas as especialidades: construção civil, arquitetura, águas e esgotos, eletricidade, saneamento básico e por aí fora. Entretanto, eu hoje estou cá para falar sobre a eletricidade, mas todas as outras especialidades encontram-se na mesma situação. A eletricidade destaca-se nessa questão da mortalidade porque, por si só, se nós não tivermos os devidos cuidados, ela pode ser fatal. As outras disciplinas talvez não sejam tão incidentes ou tão graves. Ou talvez até demorem mais a dar os resultados negativos. Exatamente. Resultados negativos. Como cantou o outro no Chofer de Praça, quanto a chuva é obra da natureza, o que nós queremos mesmo é que nos fale sobre os cuidados que devemos ter nessa época chuvosa. Como é que nós podemos nos proteger destas descargas pluviométricas? Exatamente. Engenheiro. Eu para melhor apreciação, eu vou fazer uma pequena introdução para enquadramento e vou dividir o tema em 4 categorias. Vamos a isso. Em 2020 nós tivemos 151 mortes. Dessas 151 mortes causadas pela chuva, 71 foram por descargas atmosféricas. Só na província do Ambo nós tivemos 47 mortes. Há bem pouco tempo ainda, este mês, nós tivemos, quer dizer, que uma única descarga atmosférica, um único raio, matou 15 cabeças de gado na província de Huila, município de Ampata. Quer dizer, as instalações elétricas e as descargas atmosféricas matam mais do que os incêndios, matam mais do que as inundações, os arrastamentos e agressões físicas em Angola. Os números são elevados e são preocupantes. Okay. Entretanto, os principais fatores que contribuem para os incidentes com as instalações elétricas nos períodos chuvosos são 4, que são as descargas atmosféricas, os ventos fortes, a umidade e as inundações. Quando nós estamos presentes às descargas atmosféricas, nós temos que nos comportar de certa forma. Mas antes das nossas ações comportamentais, temos que usar sistemas de proteção contra descargas atmosféricas nas zonas de maior incidência e que congreguem um número considerável de pessoas. O que engloba esse sistema de proteção? Engloba a montagem de hastes metálicas, os para-raios, exatamente, que são devidamente preparadas para atrair os raios, porque os raios por si só eles vão de encontro a elementos com capacidade de condução e de atração da corrente elétrica. Okay. Entretanto, esses para-raios ajudam de tal forma a mitigar. Mas as descargas atmosféricas elas tornam-se tão perigosas não só porque atinge diretamente as pessoas, animais, as infraestruturas públicas, mas também na rede elétrica. Por exemplo, em muitos casos existe, se uma rede elétrica não estiver devidamente preparada, uma descarga atmosférica ela tem a tendência de ir de encontro aos cabos de transporte ou distribuição de eletricidade. Entretanto, se nós dentro das nossas casas não tivermos acauteladas, um surto destes pode queimar os nossos equipamentos, os nossos eletrodomésticos. O que é aconselhável? Montar descarregadores de sobretensão. Os descarregadores de sobretensão são dispositivos elétricos como se fossem disjuntores e muitas das vezes têm o custo econômico semelhante aos disjuntores de proteção que todos nós temos nas nossas casas. Quer dizer, é uma medida protetiva que ajuda a proteger os eletrodomésticos. Nunca devemos estar em zonas totalmente abertas, porque o corpo humano por si só tem uma capacidade de condução também de corrente elétrica e os raios eles seguem o caminho mais fácil. Se nós estivermos num campo aberto, podemos ser atingidos por um raio. Nunca nos podemos posicionar ao pé de árvores
ou de infraestruturas metálicas. O metal é um bom condutor de eletricidade. Como foi o caso muito recentemente da senhora que junto a um poste de iluminação perdeu a vida. Exatamente. Essa questão da senhora, lamentamos muito. Lamentamos e os nossos sentimentos de pesar à família. Exatamente. Endereçados. Essa questão da senhora não prende-se muito com as descargas atmosféricas, mas sim com as inundações. Okay. Nós, por norma, as instalações elétricas, elas têm níveis de alturas de montagem. Estamos a falar das tomadas. Estamos a falar, por exemplo, das tomadas. Eduardo Ernesto. Exatamente, das tomadas. As tomadas, por normas, elas têm uma altura mínima admissível de 30 centímetros de altura para montar as tomadas. E os equipamentos eletrodomésticos, como geleira, arca, não é aconselhável a montar no pavimento. Temos que arranjar um meio ou calçá-los de forma que eles tenham uma altura superior ao nível do pavimento. Do mesmo jeito que as instalações públicas que se encontram no nosso país e em todo outro sítio. Se nós observarmos, nas ruas nós temos os armários de distribuição, aquelas caixas que ficam nas ruas, e aquelas caixas, as ligações são feitas dentro das caixas a uma altura não superior a 1 metro. Os próprios postes de iluminação, eles são montados, mas a ligação é feita na base. Também a uma altura aproximadamente que varia dos 30 até 60, 70 centímetros. Sim, sim. O que é que podemos concluir com o incidente que houve com a nossa mamã zungueira? Pode-se dar o caso que o nível da água subiu de tal maneira que os contactos do poste ficaram submersos e abrangiu uma certa área, e a senhora passaram a tocar o posto, foi eletrocutada. Okay. Mas essa questão é uma questão muito discutível. Por quê? Por causa do vandalismo das instalações elétricas. Muitas das vezes as instalações são bem feitas e bem protegidas. Os vândalos cortam os cabos e retiram um dispositivo e cortam os cabos e também as portinholas, porque os postos de iluminação pública, eles têm uma caixa que ajuda a proteger no caso de chuvas e enchente. Dá alguma isolação, essas caixas chamam-se cofretes, dão alguma isolação, e essas caixas muitas das vezes são roubadas, tanto igualmente como os disjuntores. Pois é. Engenheiro Eduardo Ernesto é coordenador provincial de Luanda da Associação de Manutenção Predial. Temos um vídeo, podemos ver, só para nos deixar aqui uma explicação. Temos um vídeo, peço ao nosso realizador então que coloque o vídeo, quando fala da altura mínima exigida para a montagem de tomadas nas fichas em casa, para evitar que situações do género, vamos ver o vídeo, para evitar que situações do género aconteçam. Afinal de contas, em muitos casos, quando chove, as casas ficam com o nível de água mais ou menos por essa altura. Que conselho é que se dá nessas situações? Começou a chover, e mesmo já para encerrarmos aqui a nossa conversa, depois vai deixar o seu contacto, começou a chover, que tipo de comportamento deve ter quem está dentro de uma residência a inundar? Exato. A primeira questão nessas questões de inundação é que quando começa a chover, nós não devemos esperar que a casa comece a inundar para começarmos a tomar as ações protetivas. A primeira ação, independentemente se a nossa casa chove ou não, nós devemos, ou melhor, inunda ou não, nós devemos proceder ao desligamento de todos os eletrodomésticos não essenciais. Quer dizer, se não desligarmos os eletrodomésticos pelas tomadas, podemos chegar e desligar os disjuntores e deixar só aqueles circuitos que de alguma forma são imprescindíveis, como por exemplo os circuitos de iluminação ou uma TV na sala que queremos acompanhar por conta das chuvas. É conveniente manter, seja o que for, numa situação dessas, engenheiro Eduardo Ernesto, numa situação dessas em que, inclusive, o móvel onde fica o televisor já está quase submerso. Exato. É sinal de que a própria tomada também terá sido atingida. Exatamente. Numa situação dessas,
o que devemos fazer é efetuar o desligamento total do quadro elétrico. Okay. Quer dizer, deixamos os circuitos fundamentais no caso de a nossa residência ainda não estar inundada. Sim. Mas depois de inundar devemos efetuar o desligamento efetivo e devemos evitar caminhar pela água. Depois de quanto tempo é que se pode voltar a fazer a ligação do quadro geral, por exemplo? Pode ser depois de 24 ou 48 horas, mas antes de fazer a religação tem que chamar uma equipe de técnicos da área, eletricistas, para fazer a verificação da instalação, avaliar os eletrodomésticos, as tubagens, se não entrou água e por aí fora. Só depois de se confirmar que a integridade da instalação está garantida, é que podemos efetuar o religamento. Muito bem. Engenheiro Eduardo Ernesto, onde é que fica a sede da coordenação, da Associação de Manutenção Predial? Pronto, nós estamos na centralidade do Quilamba, no edifício Z22. Pronto, estamos no edifício Z22. Tem algum contato telefónico, alguma página na internet? Exato. Nós temos o nosso site, que é o www.anemp.org, e os contactos telefónicos é o 921 94 0309. Muito bem. Muito obrigada por ter vindo, Engenheiro Eduardo Ernesto. O Engenheiro Eduardo Ernesto é coordenador provincial de Luanda da Associação de Manutenção Predial e hoje veio falar-nos sobre os perigos resultantes da época chuvosa relativamente à energia. Muito obrigada por ter vindo e até a próxima oportunidade. Sim? Obrigado. Vamos fazer um intervalo. Primeiro desta tarde, fazendo-lo na companhia de Neide Sofia, que esta tarde vai estar de serviço aqui para nós. Pode ficar. Muitas quedas